Boa tarde, eu sou o professor Paulo Ferrarese e eu vim para trazer algumas dicas, né? Na verdade, para fazer uma conversa sobre vestibular, sobre redação de vestibular, pensando especialmente no vestibular que tem agora na quarta-feira, no dia 5, a partir das 19h30, lá na cidade universitária. Você já fez sua inscrição, ainda dá tempo de fazer, você pode fazer na hora, inclusive, a inscrição. Só não esquece que é só lá na cidade universitária que você pode fazer a inscrição. Se já fez, lembra de pagar o boleto e vai para lá às 19h30 do dia 5 para prestar o vestibular. Estou aberto a perguntas se vocês tiverem algum questionamento. Quando vocês vão fazendo contato, tem algumas questões que nós preparamos e julgamos essenciais, sobre as quais eu queria falar com vocês. Por exemplo, como é que eu posso me preparar para uma redação sem saber qual é o tema que vai ser abordado? Então, assim, normalmente, né, você não tem ideia de qual é o tema que vai ser abordado. Todo ano é uma loteria sobre qual tema vai ser, assim como acontece com o Enem, a gente fica disputando para tentar descobrir qual vai ser o tema que vai ser abordado naquele ano. Não tem necessidade disso, não há necessidade. Você lembra que o formato que você usa para fazer uma redação vai ser o mesmo, sempre, ainda mais quando se trata de uma redação de cunho dissertativo e argumentativo. Então, o esquema qual é? Primeiro, você vai desenvolver um parágrafo inicial tratando a respeito do tema, o tema que foi proposto na redação para você. Então, passo número 1, um parágrafo em que você apresente, você promova a apresentação do tema que está contido na proposta de redação. Depois, 3 parágrafos seguintes em que você vai dissertar falando a respeito dos aspectos relacionados ao pró e ao contra aquele determinado assunto que foi proposto. Então, você vai fazer uma série de argumentações, uma série de elucubrações a respeito do tema que foi proposto. Dentro desses 3 parágrafos, é muito importante que você utilize o que nós chamamos de argumento de autoridade, que é quando você se vale do discurso de outras pessoas, né, que conhecem mais. Aí você pode pegar filósofos, você pode pegar cientistas, você pode pegar autores contemporâneos que têm domínio sobre aquele determinado conteúdo e você vai utilizá-los como reforço para a sua argumentação. De alguma forma, eles têm que corroborar, eles têm que confirmar aquele discurso que você vem fazendo. E o último parágrafo, em geral, você vai promover um processo conclusivo. No Enem, normalmente, eles te pedem que você promova soluções, que você encontre soluções para algum tipo de questão que foi construída. Mas não é em todo vestibular que isso acontece. No vestibular da Unifev, essa é uma possibilidade, mas você pode também fazer uma conclusão, fazer um amarramento, pensando na abertura, naquele parágrafo de início que você fez. Então, parágrafo inicial, 3 parágrafos de desenvolvimento e depois um parágrafo final em que você faz um arremate com considerações sobre o tema. É basicamente isso. O que mais? Nas vésperas da prova, o tipo de conteúdo que é indicado para revisão. Eu falo que, na minha opinião, né, o grande segredo para os temas de redação é você estar plugado, é você estar ligado em atualidades. É você ter um jornal de confiança, um boletim de notícias de confiança, ou mesmo nas redes sociais, é procurar se manter atento àquilo que é tema de discussão, a tudo aquilo que de alguma forma é colocado como, não só como assunto polêmico, mas como assunto digno de ser discutido socialmente. E aí você vai se utilizar disso como elemento de revisão. Ao longo do ano, né, você vai fazendo um levantamento de quais são os principais assuntos. Uma coisa que é muito bacana é assim, olha, quando você vê um assunto como esse, lembre-se que para poder fazer um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, é preciso, como o próprio nome fala, que você tenha argumentos. Então não é só uma questão de eu acho, ou essa é a minha opinião, ou esse é o meu ponto de vista. É fundamental que você tenha argumentos lógicos, argumentos científicos, argumentos filosóficos, argumentos de toda a ordem que de alguma maneira confirmem aquilo que você está dizendo. Para que não seja um discurso vão, para que não seja um discurso vago, um discurso vazio, tá? Outras coisas, dicas para não escorregar na gramática. Então, olha só,
A gramática, não esqueça, vocês são falantes nativos da língua portuguesa. Então não tem por que temer a gramática. Se eu tivesse que dar uma sugestão para vocês, eu diria o seguinte: peque pela simplicidade. Seja simples no que você for fazer. Então, nada de utilizar termos excessivamente rebuscados, termos complexos, com os quais você não está acostumado. Você provavelmente passou aí os últimos anos fazendo redação para os seus professores, na sua escola, no cursinho que você faz. Então, você não pode fugir à regra, né? Quando você for para os mais diversos vestibulares, não faça nada diferente do que aquilo com o qual você está acostumado. E acho que o grande segredo é a simplicidade. Um vocabulário simples, uma argumentação sóbria, acho que é o caminho para tudo isso. Na dúvida, se você tiver alguma palavra que você tenha dificuldade em redigir, alguma coisa que você tenha dificuldade em termos de pontuação, evite, substitua, troque uma palavra por outra em termos de vocabulário, na pontuação revise, sempre deixe um espaço de tempo, depois que você terminou de fazer a redação, para uma leitura. Normalmente, essa leitura que você faz ao final do processo, ela vai te salvar de todos os grandes problemas que possam vir a existir. A gente tem uma pergunta chegando aqui agora, que diz assim: qual a dica para dar um diferencial no texto? A Daniela está perguntando. Então, para dar um diferencial no texto, olha, eu tenho a impressão de que o que vai causar o diferencial, e é uma questão de tentativa, Daniela. Você pode tentar ir na contramão daquilo que normalmente seria o lógico para as pessoas. Então, você tem um tema qualquer. Você sabe qual é a linha de condução que todo mundo vai acompanhar, que todo mundo vai seguir. Quando eu penso em diferencial, como você está mencionando, eu fico imaginando que talvez seria pegar a contramão daquele percurso. É assim, ó, quem vai corrigir o teu texto, ele não está muito preocupado com qual a linha que você vai seguir, qual a linha de condução, se você é contra alguma coisa ou se você é a favor de alguma coisa. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a tua capacidade de argumentar em relação a alguma coisa. Eu acho que isso que é bacana. Então, o que você está chamando de diferencial, eu entendo como sendo um desafio discursivo. Então, você sabe que o tema é esse, né? O último tema de Enem agora falava a respeito da manipulação, né? A partir da internet, do processo de manipulação. Você concorda comigo que boa parte das pessoas, por uma leitura superficial dos textos, acabou caindo na ideia da fake news? Então, muita gente foi para esse lado, muita gente acabou tangenciando o tema, tangenciando o assunto, em decorrência disso. Então, todo mundo vai correr para cá, então eu vou correr para um outro lado. Cuidado, Dani, sem tangenciar. Você vai manter o foco temático, que é o processo manipulativo, mas você vai encontrar uma forma de abordagem que divirja da grande maioria. Eu acho que é uma maneira de demonstrar uma grande competência, de demonstrar um diferencial na produção de texto. Sabe uma outra coisa que me chama muita atenção quando se fala em diferencial também? Quando você usa uma obra sólida na construção do teu discurso. Por exemplo, obviamente eu sou professor de língua portuguesa, de literatura, e essas coisas chamam a atenção de um corretor. Então, você pegar uma obra literária e utilizar como processo de abertura e fechamento da linha discursiva, não tem como não chamar a atenção a partir daí. Obviamente, a gente pede que vocês fujam dos clichês. Você não vai pegar uma obra qualquer, você não vai pegar uma obra corriqueira, você vai pegar alguma obra que seja da literatura mundial, ou da literatura nacional, ou que tenha grande repercussão na contemporaneidade, alguma coisa por aí, e você vai usar como incitação na abertura, e depois você vai amarrar, né, no último parágrafo, utilizando essa mesma obra como uma espécie de chave de ouro. Eu acho que isso chama muito a atenção. Tem uma coisa, Dani, que se valoriza muito hoje, que é a questão do projeto. Dentro de um discurso, né, é o que nós chamamos de projeto. O que é o projeto? Quando eu começo a ler a tua redação, eu percebo que ela tem uma estrutura de começo, de meio e de fim. O que não chama a minha atenção? Quando eu percebo aquela fórmula do início que eu te falei, que o aluno fez um parágrafo de introdução, 3 parágrafos com considerações e um de fechamento, mas eu não percebo um encadeamento entre eles. Quando a impressão que eu tenho é que eles estão ali
mas que eles são parágrafos isolados. Agora, quando eu percebo que entre eles há uma teia invisível que vai costurando, e aí vem esse arremate, né, com a chave de ouro, aí eu percebo nitidamente o que nós chamamos de projeto. Aí eu acho que você tem um super diferencial de texto. Tem uma outra pergunta aqui. É legal expor as ideias primeiro no rascunho? Eu acho que é necessário, né, colocar as ideias primeiro no rascunho. Eu gosto da ideia do Sturm, né, que é aquela tempestade de informações que vem à tua mente quando você olha para o tema, e aí você pega uma folha, você não precisa escrever o texto propriamente, mas você pode promover uma avalanche de palavras, né, de sintagmas nominais aí, que vão servir como base para depois serem acoplados na construção do teu texto, né? E assim, depois que você fez todo esse rascunho, relaxa, vai fazendo sem pensar muito. Não fica na noia de querer arrumar, de querer mexer na hora. Faz, só escreve. Quando você for passar a limpo, você vai perceber que mais de 50% do que você escreveu, você vai mexer. Por isso que eu estou falando, fica de boa. Porque rascunha a primeira vez. Quando você for passar a limpo, o teu cérebro automaticamente vai reorganizar aquelas ideias todas e vai escolher as melhores conjunções, os melhores termos para serem colocados. Então, tudo dentro de uma linha de continuidade. Se você ficar bloqueando o pensamento enquanto você estiver fazendo, nada vai acontecer, não vai rolar. Então, primeiro, essa enxurrada de informações, da maneira que vier, e depois, quando você for passar a limpo, na leitura desse material, você vai promovendo as adequações. Lembrando que tudo isso não pode passar de 1 hora, né? No máximo 1 hora de tempo. Meia hora para rascunho, meia hora para você passar limpo, para que você tenha tempo depois para o restante da prova. E não esqueça também que a primeira coisa que você tem que fazer, estava lembrando o que era que eu tinha que falar, a primeira coisa que você tem que fazer, chegou na prova, primeira coisa, a redação. Depois você vai para as questões com calma, com tranquilidade, já mais equilibrado, já mais organizado mentalmente. Tá? Não deixa para fazer por último a redação, você vai estar cansado, você já vai estar um pouco já exaurido, né, das questões que você respondeu, aí a vontade que dá é acabar não fazendo a redação. E redação, você sabe que é fundamental. Tanto no vestibular da Unifev, quanto em qualquer outro vestibular, é fundamental que você faça uma boa redação. A pergunta que aparece aqui já respondi, acho que foi uma das primeiras que eu respondi. Cuidado para não fugir. Tá, a questão do tema, está perguntando a respeito do tema, né? Normalmente, vamos pensar de novo, vamos chamar atenção para o Enem. O Enem, ele coloca normalmente um sintagma composto logo no início do título dele. E isso acaba pegando muita gente, né? Distraindo muita gente. Então, ele fala a respeito da manipulação da internet em relação ao usuário, não se refere ao usuário. A primeira palavra, lembra sempre que ela é a palavra mais importante. Ela é o carro-chefe do processo discursivo. É a ela que você deve se ater. E aos textos de apoio. Muita gente acaba olhando para o título, aliás, para o tema, desculpe, e já vai fazendo direto sem acompanhar o que os textos de apoio estão orientando. O texto de apoio é sempre muito importante. Presta atenção no que ele diz, presta atenção na condução que ele vai dando para aquele processo, que automaticamente vai se delineando, né, o assunto sobre o qual você deve versar. Isso te ajuda a evitar fugir do tema. Porque às vezes você não sabe, você fala, mas eu não tenho domínio para determinado assunto. Com a ajuda dos textos de apoio, sem precisar copiar, não tem necessidade nenhuma de copiar os textos de apoio, mas a partir do que eles te oferecem, você vai buscar o teu conhecimento de mundo, e aí então você constrói um texto que atenda àquilo que foi solicitado, evitando dessa maneira fugir ao tema. Cuidado para não cair numa zona de conforto, né? Você procura lá o tema e aí você encontra uma zona de conforto. Não, você não vai procurar a zona de conforto, você vai pegar aquilo sobre o que os textos de apoio falam e qual é a primeira palavra que foi usada no processo discursivo da colocação do tema. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Quantidade de parágrafos recomendada.
A gente fala em alguma coisa entre 4 e 5 parágrafos. Vai variar de gosto para gosto. Eu gosto dos 5 parágrafos, como eu tinha falado no início para vocês. Um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo em que você faz o amarramento, que é o processo conclusivo. Algumas pessoas preferem fazer com base em 4 parágrafos. Uma abertura, um fechamento e 2 parágrafos de desenvolvimento. Isso fica a critério do aluno. E como eu te falei, da maneira como você está habituado a fazer, né? Como é que você normalmente faz para a sua professora, para o seu professor no colégio. Utilize aquela mesma fórmula quando você for para algum desses vestibulares. Só não se esqueça que dentro de um parágrafo é interessante que você tenha pelo menos, vamos colocar aí 3 períodos. Vamos de novo? Então, dentro de um parágrafo, que você tenha pelo menos 3 períodos. Vamos calcular que o teu parágrafo tenha 5 linhas, 5 ou 6 linhas. Dentro dessas 5 ou 6 linhas, você vai colocar pelo menos 2 ou 3 vezes ponto final. Por quê? Senão a ideia fica muito continuada, né? 6 linhas, 5 linhas para ler continuamente, sem ponto, sem que haja ali uma interrupção para um rearranjo de ideias, acaba deixando a redação pesada demais. Então, é de bom tom que você utilize dentro do seu parágrafo, pelo menos aí 2 ou 3 períodos, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Gírias devem ser evitadas. Lembre-se, quando você está compondo uma redação, a ideia é um texto formal, tem uma formalidade no texto. A menos, obviamente, que haja algum tipo de exigência. O último tema de redação da Unifev tratava a respeito da questão das variações linguísticas, né? A questão do preconceito linguístico, a questão da variação linguística. Então, em situações como essas, talvez você precise da gíria como um elemento para dar um exemplo, fazer um determinado apontamento. Em situações como essas, tudo bem. Mas, caso contrário, a linguagem que você vai usar ali é uma linguagem deve ser uma linguagem formal, deve ser uma linguagem padrão, deve ser um discurso normativo, deve seguir toda uma estrutura e, obviamente, as gírias e as variantes devem ser evitadas naquele processo. Palavras desconhecidas podem ser uma armadilha? Sem dúvida nenhuma, né? Palavras desconhecidas devem ser evitadas. Se não tem certeza a respeito do sentido daquela palavra, substitua, troque. Não é momento para tentar demonstrar erudição ali. Não é momento. É momento para ser simples e utilizar dentro do discurso que você conhece a melhor maneira de tratar a respeito de um determinado assunto. É muito bacana quando o aluno entende que no discurso dele, ele vai exprimir um ponto de vista, ele tem que exprimir um ponto de vista. É importante que ele consiga convencer alguém a respeito do que ele pensa, do como ele vê as coisas. Esse é o processo discursivo. Então, a ideia é essa, a ideia é tentar mostrar, por meio do discurso, um discurso convincente, algo. Quando o aluno entende isso e quando ele manifesta competência sobre aquele determinado assunto, eu acho que fica tudo bem, fica tudo sob controle. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vi alguma coisa aqui a respeito assim, de dicas de maneira geral. Eu queria lembrar algumas coisas assim, olha, em qualquer vestibular onde você for, que você for fazer, lembra que tem um tema determinado. Então, o que pode zerar a tua redação? Textos que sejam inferiores a 7 linhas, isso normalmente em qualquer vestibular vai promover o zeramento da tua redação. Quando você foge ao tema que foi proposto, então tá, qual que era o tema? Variação linguística. Do que o aluno tratou a respeito de preconceito. Só preconceito de forma genérica. Isso é mais que um tangenciamento, isso é uma fuga ao tema. Falou a respeito de pena de morte, o tema era preconceito, ele falou de tema de pena de morte.
Então, isso são coisas que vão promover automaticamente o zeramento da tua redação e que devem ser evitadas. Esse momento da redação também não é um momento em que você deva ou que você possa falar a respeito de você. Não é um momento para uso de primeira pessoa. A gente sabe que muitas vezes uma pessoa fica muito tempo sem estudar, muito tempo sem prestar vestibular, longe das salas de aula, e de repente ela tem uma fama, uma vontade muito grande de voltar para as cadeiras das salas de aula, para a universidade e tudo mais. E ela vê a redação como um momento em que ela vai falar de si. Não é adequado, não é o momento para isso. Para você falar da sua vida, para você falar das suas pessoalidades, ou do tempo que você passou fora da universidade, não comporta. Certamente na universidade haverá outros momentos em que você possa fazer isso, mas o momento da redação não é momento para esses desabafos, para esses rompantes. Também não é momento na redação, como eu tinha dito já no início, para você manifestar pontos de vista pessoais e desprovidos de argumentação, desprovidos de confirmações científicas. Fica muito no achismo, fica muito na superficialidade o discurso em situações como essas. Então não se aconselha também. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma situação que possa promover zeramento na redação, mas acho que são basicamente essas as dicas. No mais, vamos lá, lembra, você é falante nativo de língua portuguesa, você tem o total domínio da língua. Então, serenidade, tranquilidade, o tema, por menos que você domine, por menos que você conheça, os textos de apoio servirão de orientação. Evite pegar trechos do texto de apoio e trazer para o seu texto. Só leia, verifique o que você domina e componha uma argumentação, como eu tinha mencionado para você, uma quantidade X de parágrafos, uma quantidade X de linhas, de maneira muito simples, muito sóbria, que o restante vai ser tudo sob controle. Não tem segredo nenhum. O mais importante é manter tua serenidade, teu equilíbrio e fazer uma boa prova. Não esquece, a primeira coisa que você tem que fazer. A gente está encerrando já nosso tempo, só queria lembrar para vocês, vestibular de verão, então, as inscrições podem ser feitas na cidade universitária, agora no dia 5, na quarta-feira. Se você fez inscrição para o vestibular, mas não pagou o seu boleto, lembra que você não pode, infelizmente, fazer prova. Então, você tem que correr para poder fazer o pagamento do boleto. Se você quiser mais informações, vai no site da Unifev, que todas as suas respostas serão respondidas por lá. Ou liga aqui para a gente, 3405-9999, que pode ligar no ramal 862, que todas as dúvidas que você tiver e que puderem ser sanadas, nós estamos aqui para ajudar você. Tá bom? Uma excelente prova para todo mundo, sucesso a todos. Tchau.